Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. caríssimos irmãos, aqueles que nos acompanham, que estão fazendo conosco a trezena de Nossa Senhora de Fátima, também os nossos irmãos de Castro dos Coqueiros, da Paróquia Santa Rita, que hoje participa conosco dessa celebração. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, em que rezamos pelas vocações. Domingo que Jesus se revela como o sumo eterno pastor e como porta aonde as ovelhas podem passar, que são atraídos por Ele, e todos aqueles que passam pela porta que é Jesus, esses se salvam. Mas também estamos mais uma noite da trezena, em que a Igreja nos convida neste mês de maio a olharmos a figura da Virgem Maria, mês consagrado a Nossa Senhora, que também é aquela modelo de serva fiel, que soube passar pela porta que é Deus. E no dia de ontem nós refletíamos sobre duas palavras que nos introduzia tanto na liturgia da palavra deste final de semana, quanto na novena, trezena de Nossa Senhora de Fátima, que era a palavra escutar e seguir. Aquele que escuta a voz do pastor, segue a voz do pastor, a intimidade de estar atentos. E Nossa Senhora conseguiu escutar a voz de Deus. Nossa Senhora conseguiu perceber a voz de Deus na sua vida e se colocou no segmento para trazer para cada um de nós o Cristo, o ressuscitado, aquele que nos chama, que quer nos salvar. E hoje nós vamos refletir uma terceira palavra dentro dessa liturgia, dessa trezena de Nossa Senhora, a palavra de permanecer. Aquele que escuta a voz do pastor, aquele que se coloca no segmento, se tornando discípulo, aquele que permanece no redil das ovelhas, aquele que não se deixa ser levado por assaltantes, por ladrões. Jesus está com seus discípulos, querendo mostrar para eles que aquilo que aconteceu por Adão, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, que deixou o pecado entrar em sua vida e a porta da salvação se fechou, porque o pecado entrou na história, agora em Jesus, Ele é essa porta que nos abre de novo para o reino, para os céus. Ele se coloca como a porta verdadeira que é conduzido. E traz essa realidade para os seus discípulos, que estavam ali acostumados a conviver, a entender a função e a figura do pastor de ovelhas que andava por Israel, que conduzia o seu rebanho, levavam por pastagens,
porque não tinham território, não tinham algo fixo, mas passavam as noites e cada dia levando as suas ovelhas a novas pastagens. Mas nesse período de mudança, o pastor tinha que ficar sempre atento, porque apareciam assaltantes, apareciam ladrões, querendo roubar as ovelhas. E é bom entender que a ovelha, ela é muito obediente à voz do pastor. E quando ela sai do redil, quando ela sai do convívio das outras, ela se sente confusa, perdida, porque ela não reconhece outra voz a não ser a voz do seu pastor que cuida da ovelha. Aquele pastor que se preocupa com a ovelha e a coloca no ombro e que não deixe com que suas ovelhas se percam, mas ele quer que todas permaneçam juntas. Muitas vezes nós não entendemos também como discípulos o que é permanecer no redil de Jesus Cristo. O que é permanecer em Jesus. Muitas vezes não são personificados ladrões, assaltantes na nossa vida que nos tira desse redil. Às vezes são pensamentos, o modo como nós conduzimos a nossa história, o modo quando nós percebemos ou vemos as coisas. Muitas vezes nós saímos do redil e não permanecemos no redil de Jesus. E não conseguimos passar por essa porta. E não conseguimos enxergar que Jesus é a nossa salvação. E somente que podemos ser salvos quando passamos por Ele, quando nós reconhecemos Ele. Foi isso que nós escutamos um pouco na primeira carta dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro toma a palavra e diz para a multidão: aquele Jesus que vós crucificastes, o poder, Deus o exaltou, Deus deu a ele um Espírito, devolveu a ele o Espírito, o ressuscitou. E aí aqueles que escutaram a voz de Pedro diz: então o que nós precisamos fazer? Qual é o caminho, como nós falávamos ontem, que devemos seguir? E Pedro anuncia um caminho de conversão, do batismo, da remissão dos pecados. Foi isso que a segunda leitura também de hoje nós escutamos na carta de São Pedro, que vai dizer que no momento em que o Cristo toma sobre si os nossos sofrimentos, a nossa culpa, as nossas feridas, para conduzir a cada um de nós, que estávamos desgarrados, ao seu redil, para ele ser o nosso pastor, e nós reconhecermos a sua voz, e nós permanecermos nele. E essa palavra permanecer no redil do Senhor foi colocado em ação, em prática por Nossa Senhora. Ela que não se deixou, diante de tudo o que estava acontecendo, ela não se deixou desviar do redil de Deus. Ela não se deixou se desgarrar, porque ela permaneceu no projeto de Deus na sua vida. Nada a fez abandonar, nem mesmo diante do sofrimento, da dor, nem mesmo da condenação injusta do seu filho, ela abandonou o projeto de Deus. Ela permaneceu em Deus. Ela permaneceu e ensina a cada um de nós permanecermos. Porque o sim que Maria deu diante do anjo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, diante do projeto que o anjo apresentou de Deus na sua vida, Maria levou, Maria cumpriu toda a sua trajetória, permanecendo. Mesmo diante do velho Simeão dizendo o sofrimento, que uma espada transpassaria sua alma, Maria permaneceu
no projeto de Deus. Maria não desviou, assumiu o sofrimento, ficou quieta, guardava tudo em seu coração. Na cruz, no Calvário, vendo o seu filho amado, com qualquer outra mãe poderia se desesperar, com qualquer outra mãe poderia dizer não basta. Maria permaneceu junto de Jesus, permaneceu no pastoreio de Deus. E depois, diante da sua subida aos céus, quando pelo poder de Deus ele eleva a virgem de corpo e alma, Maria permanece conosco. Quando nós vemos, ela continua está caminhando com seus filhos, permanece conosco, anunciando a nossa conversão, mostrando para nós um caminho de santidade, mostrando para nós um caminho de reconhecer e ver a face amorosa de Deus. Maria que continua sendo essa que nos conduz ao redil de Jesus, porque ela permanece com Ele e permanece conosco. Então, caríssimos irmãos, olhar a imagem da nossa padroeira e percebermos em suas mãos o terço que é caminho de salvação, que contempla a nossa redenção, os mistérios que vemos que ali nós conseguimos ser guiados pela voz do sumo eterno pastor. Olhar a Virgem de Fátima é também assumir na nossa vida essa permanência no redil do Senhor, é estarmos junto com Ele. E Maria não se cansa de nos mostrar isso. Maria não se cansa de se revelar para nós através das nossas orações, através das nossas necessidades, que quando precisamos de alguma coisa e quando necessitamos de alguma coisa, nós rapidamente dizemos: Nossa Senhora, roga a Deus por mim. Nossa Senhora, apresenta a Deus essa minha dor, esse meu sofrimento. Nossa Senhora, vê o milagre que eu estou precisando, a graça que eu preciso na minha vida. E Nossa Senhora, como aquela mãe, colhe os nossos pedidos, atende as nossas súplicas, vê a nossa petição e coloca diante do bom pastor a vida das suas ovelhas. E Deus realiza a graça diante de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, devemos nós olharmos a nossa caminhada cristã, devemos olhar a nossa vida e não se deixar ser levado por discursos ou até mesmo por iniciativas que nos roube, que nos afaste do redil de Jesus Cristo. Não deixemos que no calar da noite alguém rompa a cerca e nos leve e nos tire fora do verdadeiro redil de Jesus. Nenhum pensamento, nenhuma ideologia possa nos tirar de permanecer junto com Jesus. E é interessante para nós olharmos a imagem de Nossa Senhora, quando que no seu coração mostrado, envolto de sofrimento, de espinhos, pelos nossos pecados, Nossa Senhora não fecha seus braços, mas abre para acolher a mim e a você. No convento de Lúcia, tem um quadro do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem de Fátima, mostrando o seu coração, e que na imagem o artista que pintou faz com que Jesus, com sua mão direita, coloca sobre o seu coração e com sua mão esquerda aponta o coração da mãe, dizendo para aqueles que possam contemplar aquela figura que quem está no coração dele também está no coração da mãe. Que os sofrimentos que a mãe acolhe, que as necessidades que a mãe acolhe no seu coração, também permanece no coração de Jesus. E por isso,
não cansemos de permanecer, de estarmos ligados a Jesus Cristo e de escutar a sua voz e deixar com que Ele também nos conheça, deixar com que Ele também entre na nossa intimidade. Rezemos neste final de semana pelos nossos pastores, por aqueles que têm a função e a missão de testemunhar e de levar esse grande projeto de Deus para muitos que precisam ser conduzidos, atraídos para o coração de Jesus. Rezemos pelo nosso bispo, rezemos pelo nosso Papa e por todos os padres do mundo e da nossa arquidiocese, para que cada um deles tenha um coração semelhante ao coração do bom pastor e que possam confiar na intercessão amorosa da Virgem Maria, aquela que permanece firme para nos conduzir ao reino dos céus, através da porta que é seu Filho amado, o Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima escuta os nossos pedidos, atenda os nossos clamores e apresenta Jesus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,